E aí pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas vocês estão vendo essa nossa aula. A gente começa agora falando sobre a introdução ao desenvolvimento mineiro, onde a gente vai falar sobre os aspectos dessa atividade tão importante na nossa mineração. É importante a gente ter em mente que o desenvolvimento mineiro, ele atua junto com o planejamento, digamos assim. Ele é a execução do que foi planejado, tá? A gente tem aí uma visualização da mina, de como que isso vai ser feito, de como a nossa atividade vai acontecer, e depois disso a gente põe em prática o desenvolvimento para poder começar a lavra propriamente dita. Então sempre vai estar andando muito junto, planejamento, desenvolvimento. Mas se a gente pensar direitinho no que é desenvolver, né? Desenvolver é o crescer, mas para a gente crescer a gente tem que cumprir alguns requisitos para que a gente cresça de forma ordenada, dando condições de trabalho para todas as operações da nossa empresa, tá? Eu vou falar para vocês de alguns casos terríveis de desenvolvimentos mal feitos que terminam dando um problema operacional para quem está trabalhando e que às vezes até inviabilizam a lavra em um certo tempo, alguns em curto prazo, alguns em longo prazo. Mas se o desenvolvimento ele não for muito bem previsto e estudado, a gente pode ter problemas sim, tá bom? Então a partir de agora a gente começa a ver que o desenvolvimento mineiro é a sequência de atividades envolvidas numa mineração moderna que é frequentemente comparado aos estágios da vida de uma mina, tá? A gente tem a prospecção, exploração, desenvolvimento, explotação. Ainda falta aí o fechamento de mina, que também faz parte desse processo, tá? Mas o desenvolvimento ele é extremamente importante. Se você não faz um desenvolvimento bem feito, a sua atividade ela pode não render aquilo com que você estava esperando. Vamos lá. A gente tem o PAE, Plano de Aproveitamento Econômico, onde a gente conhece a reserva que foi estimada lá atrás no processo de exploração e prospecção. A gente conheceu a nossa reserva, sabe que o nosso minério tem um teor bom, a gente sabe que pode trabalhar bastante com ele, sabe a vida útil da mina. E aí você vai e faz um desenvolvimento ruim, que você não consegue produzir o que você tinha que produzir, ou até consegue, mas aí você começa a ter um custo operacional muito alto. Custos operacionais muito altos podem levar a sua empresa a não ter um valor, não ter um rendimento econômico como deveria. Vamos pensar, por exemplo, em uma estrada ruim, né? Onde a estrada é esburacada, onde a gente possa ter, por exemplo, muita quebra de equipamento. Pensa comigo, um desenvolvimento que era só construir uma estrada, deixar a estrada ali boa para que os equipamentos estejam passando, ela não esteja atendendo às expectativas. Eu não consigo escoar minha produção. Se eu consigo escoar minha produção, eu preciso de muito mais equipamentos, porque querendo ou não, eu não tenho uma trafegabilidade boa naquela estrada, e isso é ruim. Então a gente sempre tem que pensar em todos os aspectos da nossa empresa para que tudo funcione da melhor forma possível, tá bom? Então a gente tem que começar a entender que o desenvolvimento mineiro ele é essencial. Um desenvolvimento mal feito pode inviabilizar uma lavra, tá bom? Então a gente sabe que eu tenho muito associado, estou botando o mouse como o meu mouse é diferente do mouse da apresentação, já falei para vocês que vai ter um monte de erro aí, mas a gente sabe que está muito associado à exploração da nossa prospecção, assim como a gente vai ter associado o desenvolvimento da nossa explotação, tá ok? Então esses dois vão andar muito juntos, mas nunca esquecendo do que foi visto anteriormente. Então a gente sabe que a prospecção e exploração para a mineração atual são ligadas e algumas vezes combinadas. Geólogos e engenheiros de minas dividem as responsabilidades nesses dois estágios, muito mais os geólogos do que os engenheiros de minas. Eles têm mais capacidade nessa fase, por mais que nós tenhamos atribuição para elas. Mas vamos lá, essa é a minha opinião. Do mesmo modo, desenvolvimento, exploração e explotação são intimamente relacionados, sendo usualmente considerados construir uma mineração propriamente dito e são a principal ocupação do engenheiro de minas. A gente tem sempre que construir a nossa mineração pensando num planejamento a curto,
médio e longo prazo. Tá, pessoal? A gente sempre tem que pensar nessas situações por completo. Não adianta nada eu fazer um planejamento pensando só no hoje. Sendo que, por exemplo, eu preciso triplicar minha produção em um certo tempo, né? A gente está vivendo agora, por exemplo, um período de crise, de pandemia, mas vamos considerar que em 2022 o minério de ferro, vamos falar dele, o minério de ferro teve um preço muito alto na bolsa de valores e eu preciso produzir muito para ganhar dinheiro. Para produzir muito eu preciso ter um desenvolvimento bom. Para eu ter um desenvolvimento bom, eu tenho que pensar nessas operações de como que a minha estrada vai estar, qual o melhor layout da minha estrada, como que eu vou fazer para melhorar o desenvolvimento da lavra, né? Isso tudo vem com operações simples que o engenheiro de minas eles têm que sempre estar entendendo o que fazer e como fazer, por que fazer, tá bom? Então aqui, por exemplo, a gente consegue observar as construções de estradas. Gente, tá ruim isso aqui? Podia estar melhor, mas ruim especificamente não está. Se vocês observarem, eu tenho aqui caminhões fora de estrada. Olha a largura da via, a via está funcionando muito bem. Alguém vai falar, mas Gleico, aqui teve um corrimento de massa. Se vocês olharem, isso aqui já são bancadas que não estão sendo mais utilizadas, tá bom? Mas aqui, ó, eu tenho tráfego de equipamentos. Se eu tenho tráfego de equipamentos aqui, eu tenho que cuidar dessa estrada. Então isso aqui é um risco operacional que a gente tem, tá ok? Também, ó, vamos considerar, não dá pra gente saber, mas vamos considerar que esse equipamento aqui, ele está subindo e ele precisa vir para cá. Olha a curva que ele tem que fazer, né? Então aqui a gente tem que tomar muito cuidado com esse raio de curvatura do meu equipamento, porque senão ele vai ter que ficar naquele processo de vai para frente, vai para trás, vai para frente, vai para trás. Isso faz com que a gente perca muito tempo no nosso transporte e, dependendo do caso, a gente precisa de mais equipamentos para conseguir atender a produção estimada para aquela mina. Então, se a nossa via, por exemplo, já tivesse uma curva melhor, o equipamento já passaria direto sem ter nenhum problema. Isso também tem que ser pensado, tá bom, gente? Porque um projeto estrutural, ele vai melhorar o nosso tempo de ciclo dos equipamentos. A gente vai falar sobre isso lá na frente. Mas o desenvolvimento, ele sempre tem que pensar em tudo que vai acontecer na nossa mineração, tá bom? Vamos pensar aqui, ó. Logicamente, ninguém está vendo o que está acontecendo aqui. Então a gente vai supor que aqui está acontecendo uma operação de perfuração e desmonte. 5, 10 funcionários. Alguém vê alguma estrutura de apoio aí próximo? Por exemplo, um banheiro, um refeitório, alguma coisa assim? Provavelmente não. Então imagina que um desses nossos funcionários, ele precisa fazer suas necessidades básicas. Isso faz parte do desenvolvimento, tá? Porque aqui eu tenho que ter alguma forma de apoiar o meu funcionário. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Não posso dizer nem que sim nem que não por conta dessa imagem, não é verdade? Mas eu posso dizer que se eu não tiver, por exemplo, um banheiro, o meu funcionário que está nessa operação aí, ele pode simplesmente ter que se ausentar, rodar a mina inteira para ir lá na superfície para poder usar um banheiro, por exemplo. Isso é ruim, porque querendo ou não, meu funcionário ele vai parar de trabalhar por um certo tempo, tá bom? Então o desenvolver não é só criar estrada, é criar condições para que o nosso trabalhador, nosso colaborador possa também realizar suas funções, tá ok, pessoal? Então a gente sabe aqui, vou diminuir a tela para que vocês consigam observar direitinho. A gente tem aqui, por exemplo, que a gente tem na fase de prospecção, a gente tem os métodos diretos, os físicos, geológicos, tá? Que a gente tem um tempo de duração. A ANM, ela tem alguns tempos para que a gente faça isso, tá? Principalmente se você está no processo de portaria de lavra, que aí tem alvará de pesquisa, relatório final de pesquisa, plano de aproveitamento econômico, requerimento de lavra e portaria de lavra. Ah, não sei como isso funciona. Depois eu
acabando essa apresentação, eu vou ali no quadro, eu estou aqui no IPS, no laboratório de prospecção, laboratório de topografia, meio ambiente e hidrogeologia. Eu vou ali no quadro e vou desenhar esses procedimentos de acordo com a NM, vou tirar uma foto e vou colocar aqui embaixo para exemplificar para vocês, tá bom? Mas aí essa fase de prospecção e exploração, a gente tem um certo tempo para fazê-los, tá? Então, na prospecção, geralmente dura-se de 1 a 3 anos, com um valor específico que a gente tem aí da nossa atividade. A gente pode fazer utilização de fotografias aéreas, mapas, geofísica, satélites e subterrânea. Na exploração, a gente tem a definição do valor e extensão do nosso minério, que também pode ser modificada através de processos de amostragem, reserva e teor, avaliação de depósito, e a partir disso eu posso fazer a minha tomada de decisão. Tá ok? Então aí eu consigo visualizar como que isso tudo vai estar funcionando. E aí eu tenho um tempo de 2 a 5 anos para estar fazendo. Dependendo do minério, o relatório final de pesquisa ele tem 2 anos para ser apresentado. Tá? E aí eu tenho meu desenvolvimento, que é a minha preparação para a minha lavra, aquisição dos direitos de lavra, EIA, estudo de impacto ambiental, estudos tecnológicos. Nem sempre eu preciso apresentar o EIA, por exemplo, porque dependendo do estado, Espírito Santo, por exemplo, até a data presente, geralmente eles têm pedido um RCA, Relatório de Controle Ambiental, associado a um Plano de Controle Ambiental, um PCA, e um PRAD, Plano de Recuperação de Área Degradada. Tá? Dependendo de quão grande a sua operação for, pelo enquadramento da sua atividade, aí sim eles podem pedir um EIA-RIMA, Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto no Meio Ambiente. Tá? Mas isso nem sempre acontece, e aí a gente tem essas definições. Tá? Além disso, eu preciso fazer a abertura dos acessos e sistemas de transporte, preciso localizar minha usina de tratamento, pilha de estéreo e barragem de rejeito. Eu já vi muito, por exemplo, uma pilha de estéreo está em cima do minério que foi pesquisado. Agora pensa comigo, o meu desenvolvimento fez com que eu colocasse uma pilha de estéreo em cima do meu minério. Ah, mas por que fez isso? Porque era mais fácil. A gente vai ver lá na frente formas de fazer pilha de estéreo, pilhas controladas de estéreo, que muita gente chama de bota fora, por favor não faça isso, chame de pilha controlada de estéreo. O pessoal, de uma forma mais simples, faz o sistema down-the-hill, morro abaixo. Você está lavrando aqui em cima, você pega e joga para baixo. Só que nesse morrinho aqui, onde eu joguei meu minério para baixo, meu estéreo, desculpa, eu tinha minério. Agora, para eu lavrar esse meu minério, eu tenho que tirar o estéreo, fazer o trabalho 2 vezes. Vê se vale a pena fazer isso. Por isso que o desenvolvimento ele é muito importante, onde eu vou colocar minha pilha de estéreo. Tá? Já vi, por exemplo, uma usina de tratamento ficar muito distante da minha lavra. Uma usina de beneficiamento, de tratamento muito distante da minha lavra significa que eu vou ter um custo de transporte muito alto. Será que vale a pena fazer isso? E aí que a gente tem que avaliar os custos da nossa operação. Barragem de rejeito, poxa, não tem como a gente não falar dos acidentes recentes que tivemos. O último foi de Brumadinho, acho que foi, parou a memória agora. Né? Mas nesses 2 últimos acidentes que tivemos de barragem de rejeito, tinha um sistema de tratamento, de beneficiamento, logo abaixo da pilha da barragem de rejeito. Né? E olha o que deu, né? Infelizmente. Além disso, a gente tem que pensar também no sistema de produção, como que a gente vai estar fazendo, onde a gente vai ver os métodos de lavra, os fatores que a gente vai estar utilizando e os tipos que podem ser utilizados, tá? Que aí vai depender da vida útil, 10, 30, 40, 50, vai depender de quanto a gente tenha. E para finalizar, os trabalhos de recuperação de área degradada, o uso futuro da área e revegetação. O nosso desenvolvimento também tem que pensar nisso aqui, tá, pessoal? Então é extremamente importante, a gente não tem estimativa de custos nem o tempo que a gente vai estar fazendo isso, custo e tempo. Mas as NRs, por exemplo, a NRM, ela fala que toda empresa deveria recuperar
a sua atividade, fazer o fechamento de mina. Em alguns casos fala-se até em salvar, guardar 5%, desculpa, 5% de tudo que é produzido, de tudo que é recebido, de todos os recursos, para o fechamento da mina. Nem todo mundo faz isso, aí chega no final, as empresas não fecham, né? Então tem todo aquele problema ambiental que pode estar acontecendo. Então esse é um item muito importante que a gente deveria tomar muito cuidado com ele. Tá, então o desenvolvimento tem como definição como o trabalho de abertura de uma jazida para as atividades de lavra, e o trabalho de uma abertura de uma jazida envolve tudo que a gente vai abrir numa jazida. Via de acesso, pilha de estéreos, barragem de rejeito, onde a gente vai colocar as instalações de apoio, como que a gente vai fazer drenagem, por exemplo. Tudo isso tem que estar descrito no desenvolvimento mineiro, tá bom? Se a gente pensar nisso aqui, por exemplo, nessa imagem, isso aqui é a Vale de Carajás no ano de 2006. Olha como que ela estava no ano de 2006, diversas aberturas, diversas vias, tá? Se a gente for observar um pouquinho mais, em 2011, aqui está a usina de beneficiamento deles, já tem muito mais atividade acontecendo nessa região. E se a gente olhar em 2016, a empresa aumentou ainda mais, um desenvolvimento enorme, gigantesco, né, para essa atividade da Vale de Carajás. Então, se o desenvolvimento não for bem feito, eu posso estar, por exemplo, dificultando o meu transporte nessa atividade, trabalhando com minérios de baixo teor, quando eu poderia estar trabalhando com minérios de teor um pouco melhor, gastando mais dinheiro com carregamento, com transporte, por exemplo. Por esse motivo de ter um carregamento e transporte que custe mais, eu posso estar trabalhando com minérios com teores que não valiam tanto a pena naquele momento, porque eu já falei isso para vocês algumas vezes, se eu tenho um minério que hoje ele está valendo mais, ele está mais caro para a gente vendê-lo, eu posso usar um minério de um teor mais baixo, né? Porque aí justifica eu estar gastando um pouquinho mais de dinheiro no meu beneficiamento, mas se o meu minério ele tem um valor de venda mais baixo, justifica eu estar trabalhando com minério de teor mais alto, porque eu gasto menos no beneficiamento. O normal é a gente fazer a blendagem entre os dois, mas isso pode estar sempre acontecendo de acordo com o meu minério. Então esse desenvolvimento aqui, ele pode estar influenciando no beneficiamento. Tá? Então, dessa forma, o acesso à jazida deve ser obtido pelo decapeamento ou descobertura, né, que é essa limpeza do nosso material, tirada dessa material superficial, seja ele por retirada de solo ou rocha da cobertura, para expor o minério próximo da superfície para lavra a céu aberto, ou pela escavação de aberturas da superfície em profundidades em depósitos profundos, para serem lavrados por métodos subterrâneos. A gente sempre tem que pensar que, na grande maioria das vezes, o nosso minério não está exposto. Às vezes, para rocha ornamental, está lá, aquele formação rochosa, né, toda bonitona, toda exposta, que aí o pessoal gosta de chamar, às vezes, lá tem o peito da rocha, que ele está ali, todo bonito, né? E aí você pode trabalhar, mas ainda assim, até nas rochas ornamentais você tem uma árvore, um fragmento florestal, que você, com a autorização dos órgãos específicos, você pode retirar isso tudo. Sempre lembrando, se eu tenho um fragmento florestal, eu preciso ter uma autorização do órgão ambiental, por exemplo, de florestas. Tá? No Espírito Santo é o IDAF, em Minas é o Instituto de Florestas, se eu não me engano, eu acho que é IFF o nome deles, tá? Mas a gente tem esses órgãos específicos para que a gente possa fazer a remoção desse material. Lembrando que quando a gente tem o solo, por exemplo, uma camada de solo, o terço superior é conhecido como a camada de solo orgânico, ele tem que ser guardado, porque esse material mais rico, ele pode ser utilizado depois no processo de recuperação de área degradada. E ele ser guardado não é simplesmente pegar ele, estocar no canto e deixar lá, não. É você estocar no canto e cuidar dele. Por isso que muitas das empresas, você chega próximo ali do refeitório, da cozinha, tem uma hortinha. E a hortinha, geralmente, o pessoal usa esse material orgânico que vem da descobertura. Tá bom? Claro, uma empresa muito grande
ele não vai fazer uma horta também tão gigante assim, porque não tem quem manter, não tem funcionário para manter isso tudo. Mas o ideal é que a gente guarde esse material para a recuperação da área no futuro, por ser um solo já conhecido como um solo rico, tá bom? Então aqui, por exemplo, a gente tem uma rocha, tá? Que ela está parte exposta, parte dela com material superficial, tá ok? E depois a gente vai fazer essa descobertura da nossa rocha. Então aqui, com parte desse material da descobertura, eu posso fazer minha praça de trabalho, lembrando aqui dessa minha leira de contenção, tá bom? Essa minha leira de contenção que a gente tem aqui, ela é para evitar, por exemplo, que eu tenha um corrimento, que eu tenha um acidente, que alguém possa vir a cair. E aqui embaixo eu tenho um dique de contenção, que aqui eu posso, por exemplo, colocar o meu estéreo, tá? Respeitando a altura e a capacidade desse meu dique de contenção, para que eu possa começar a minha lavra. Então isso aqui é uma forma de desenvolvimento? É o começo dele. Eu fazer a descobertura da minha rocha é um primeiro passo desse meu desenvolvimento, tá ok? Então aqui a gente já começa a observar que é um dos primeiros passos. Eu já sei onde está meu material, sei onde eu quero começar essa minha atividade, como o pessoal gosta de falar, eu sei onde eu quero atacar logo de começo, né? Então aí eu já posso iniciar o meu desenvolvimento. E aí tem, por exemplo, uma abertura de vias com escavadeiras, caminhões. Se vocês observarem esse primeiro procedimento, esse primeiro processo não é um processo limpinho, né? Não tem como a gente ter muito controle sobre poeira, por exemplo, mas o ideal é que, se assim for, a gente faça uma umectação das vias também durante esse nosso processo, para que a gente não atinja tanto os nossos vizinhos, por exemplo, com geração de poeira. Bom, certos trabalhos de desenvolvimento preliminares, tais como aquisição de direitos minerários e financiamento. Direito minerário, a gente sempre tem que lembrar que, ainda que alguém seja dono daquele terreno, você é dono da superfície, você é um superficiário. O que está abaixo da superfície é da União. E o que é da União? A União pode conceder para qualquer pessoa para que ela possa lavrar naquela região. E aí que o dono do direito minerário, ele tem que entrar em acordo com o superficiário, ou comprar a área, ou ter uma espécie de aluguel da área, onde ele tem que pagar os royalties e assim por diante, tá? E aí a gente tem que fazer todo o processo na NM, antigo na NPM, e principalmente a questão de financiamento, porque dificilmente as pessoas tiram dinheiro do próprio bolso, né? A gente pega o financiamento, do financiamento a gente pega o recurso para que a gente faça a nossa lavra, tá bom? Além disso, a gente tem que ter a provisão de estradas de acesso e outros transportes, fontes de energia, manuseio do nosso minério, instalações de tratamento, depósitos de estéreo ou estéreis, barragens de rejeitos, que precisam preceder ou caminhar paralelamente à nossa lavra. Bom, por exemplo, eu vou falar sobre provisão de estradas. Gente, eu tenho uma provisão de estrada, eu tenho uma estrada hoje que ela está acessando o meu corpo do minério. Só que a minha lavra está avançando e eu preciso mudar a minha estrada. Posso mudar? Pode. Deve, na verdade. Então o meu desenvolvimento ele tem que prever que, num certo momento, as minhas estradas elas vão mudar de lugar. Por isso que elas vão caminhar paralelamente. Tá? Então eu sempre vou estar desenvolvendo. O desenvolvimento não para nunca. Por exemplo, eu descobri não. Agora eu preciso trabalhar com um minério de melhor teor, ou uma rocha ornamental que ela tem uma aceitação melhor, porque a partir de agora, antes eu tinha essa orientação dos meus minerais e agora tem essa orientação dos meus minerais. Mudei a orientação deles. Eu só tenho essa nova orientação em outro lugar da minha lavra, da minha reserva. Posso desenvolver para chegar lá? Pode, vai lá. Mas aí a gente tem que fazer um novo desenvolvimento, um novo projeto de estradas, e isso se já não tiver previsto anteriormente. Então a gente sempre vai estar desenvolvendo e sempre construindo estruturas de apoio próximos dos nossos funcionários, sempre pensando em drenagem, sempre pensando em novos depósitos de estéreis, sempre respeitando todas as normas. Por exemplo, a gente tem um novo código de
novo Código Florestal, que é de 2012, que ele fala sobre áreas de APP, por exemplo. Então a gente tem que pensar sempre em todos esses quesitos durante o nosso desenvolvimento. O decapeamento tem um ciclo de operações para o desmonte e manuseio de estéreo, idêntico ao empregado nas operações de lavra propriamente dito. Porque muitas das vezes, pessoal, a gente trabalha com o nosso decapeamento fazendo remoção de rocha estéreo, por exemplo, e eu posso fazer lavra, posso desmontar esse material com uso explosivo, eu posso fazer um desmonte mecânico, por exemplo, para que eu possa tirar esse meu material estéreo para alcançar a minha rocha. Tá? Então aí a gente precisa sempre estar cientes de que essa operação ela vai estar acontecendo. Tem um exemplo de uma mina de rocha ornamental lá para o norte do estado, do Espírito Santo. Eu não lembro a cidade exatamente, acho que era Pancas, se eu não me engano, onde eles tinham uma camada superficial de 30 metros de solo. 30 metros de solo, eles resolveram tirar tudo dali. Então eles fizeram um desmonte mecânico, tá? Desse desmonte mecânico eles foram tirando o material, tiraram, até que eles alcançaram a rocha para rocha ornamental. Então, é uma operação de lavra? Só que é uma lavra que não tem retorno financeiro, tá bom? Mas, quando alcança o minério, ok, começa-se a produzir e recuperar. Beleza? Então, nessas questões a gente tem a relação do estéreo-minério. Quanto de estéreo eu tenho que tirar para alcançar o meu minério? Essa é a grande questão, esse é o grande pensamento que a gente precisa ter. Em relação ao estéreo-minério, ela baseia muito as nossas atividades. Dependendo do corpo mineral e do tipo de minério, talvez ela até venha no critério de decisão entre uma lavra a céu aberto e uma lavra subterrânea. Então aqui, por exemplo, eu tenho dois corpos de minério. Aqui eu já fiz todo o meu desenvolvimento, já extraí parte do meu minério que estava aqui dentro. Aqui eu ainda tenho uma zona de extração e de explotação e eu fui desenvolvendo, tá? Só que dependendo da profundidade dessa minha lavra, ela pode viabilizar diretamente a continuação de uma lavra a céu aberto. E aí a gente pode estar migrando para uma lavra subterrânea, por exemplo, pelo simples fato de que o processo de remoção do nosso material desmontado, seja ele estéreo ou não, ele pode ficar muito caro. E quanto mais caro ele estiver, mais inviabiliza a nossa lavra, porque a gente também tem que pensar no famoso taxa interna de retorno, taxa de atratividade, valor presente líquido. Isso aí geralmente a gente vê em engenharia econômica ou economia da engenharia. O que é o valor presente líquido? Eu pegar tudo aquilo que eu vou receber e que eu vou gastar durante a minha lavra, durante toda a previsão que eu tenho para ela, né, e trazer para os valores de hoje. Aí eu tenho que descontar a inflação, eu tenho que descontar os meus equipamentos, que eles vão perdendo a depreciação dos meus equipamentos, os custos que eu vou ter com o pessoal, com a aquisição de novos equipamentos também, que isso é importante, com fornecimento de insumos e o preço do minério com que eu vou vender. Faço todas essas deduções e trago para quanto isso vale hoje. Vamos considerar que eu investi 10 milhões, tá? E esse meu investimento todo ele vai me gerar no futuro 30 milhões no valor presente de hoje. Pô, tá ótimo, ganhei 20, tá perfeito. Só que a minha taxa interna de retorno, eu queria receber 500 milhões. Pô, gastei 10, quero ganhar 500. Cheguei em 30, não vale a pena o que eu queria. Então a gente tem que sempre pensar nessas coisas. Lógico que o meu exemplo foi terrivelmente ruim, porque todo mundo vai querer ganhar 3 vezes mais, né? Mas só para a gente entender que essa taxa interna de retorno, essa taxa de atratividade e o valor presente líquido, a gente tem que trazê-los e fazer essa análise. Será que vale a pena eu continuar fazendo todo esse desenvolvimento, rodando a minha mina inteira para chegar na superfície, ou vale mais a pena eu construir uma mina subterrânea? O meu desenvolvimento vai ser diferente, mas talvez eu consiga recuperar mais o meu minério. A gente tem que lembrar do teorema do cone flutuante, por exemplo, que a gente sabe o quanto que a gente gasta para tirar cada um desse estéreo que está aqui em cima para alcançar o corpo do minério, por exemplo, né? E depois a gente tem que pensar no custo de desenvolvimento também. No custo de desenvolvimento? No custo de transporte, desculpa. Então a gente tem todas essas relações. Tá bom, pessoal? Então aí vale a pena
talvez, mudar a minha estratégia para o meu desenvolvimento, saindo de uma lavra a céu aberto para uma lavra subterrânea. Então, o desenvolvimento para uma lavra subterrânea, geralmente ele é mais complexo e caro, né? Por quê? Na lavra a céu aberto, eu tenho o teto na minha cabeça, eu não tenho nada na minha cabeça, só o que eu gosto muito de brincar. O meu único risco de alguma coisa cair na minha cabeça é um cocô de passarinho, a não ser que um desmonte seja muito ruim e gere ultralançamento, mas senão é só um cocô de passarinho, que não vai fazer mal para ninguém. O ultralançamento gera, mas o ideal é que não aconteça. Mas numa mina subterrânea, o maciço está sempre na minha cabeça. Ele está sempre em risco de queda, então ali eu tenho que tomar muito cuidado durante esse meu desenvolvimento. Não posso ter choco, eu não posso ter vibração excessiva, então isso gera um pouco mais de cuidado. Mas por mais que ele seja mais complexo e mais caro, isso também pode ser, no final das contas, lembrando lá daquele valor presente líquido, taxa interna de retorno de atratividade, isso pode valer a pena para o que eu estou esperando para a minha mina. Então isso requer um cuidadoso planejamento e projeto dos acessos, segurança e estabilidade. Sempre a gente tem que pensar em segurança e estabilidade quando a gente está trabalhando com mineração, seja ela céu aberto ou não. E o nosso planejamento sempre, ele tem que ser o mais cuidadoso possível, independente de onde a nossa mineração estiver acontecendo. Tá bom? Onde a abertura principal para a superfície é geralmente através de shafts, que são poços ou eixos, como são conhecidos, que podem ser de seção circular ou retangular, verticais ou inclinados, de tamanho suficiente para permitir a passagem de homens e equipamentos além do minério para ser removido. Gente, esses shafts eles são extremamente importantes. A gente vai ver lá na frente que existem diversos tipos de shafts, tá? Diversos tipos de aberturas quando se trata de minas subterrâneas. Mas na mina a céu aberto também. As nossas vias de acesso, elas têm que ser suficientemente projetadas para que ela garanta que todo mundo vai conseguir passar. Equipamento, homens, minério, porque se a gente começar a ter vias de acesso pequenas, a gente vai ter grande fluxo. Grande fluxo, isso significa que eu vou ter menor velocidade. Se eu tenho menor velocidade, por exemplo, eu não consigo escoar todo o minério como eu precisava. Menor velocidade dos equipamentos de transporte, por exemplo, aumenta-se o tempo de ciclo. Aumentando o tempo de ciclo, eu preciso novamente de mais equipamento, fazendo com que isso vire uma bola de neve. Tá bom? Então é aí que a gente tem que tomar muito cuidado. Em terrenos acidentados, aberturas horizontais, denominadas como áditos e túneis, podem ser utilizados para atingir o corpo do minério. Isso aí a gente tem, por exemplo, vou fugir um pouquinho de mineração para a extração de minério, a gente tem a construção de túnel rodoviário. Tá? A gente tem lá, tentando mantê-lo o mais linear possível, de forma a evitar que eu tenha que subir todo o morro. Isso pode ser para atingir um corpo mineral também, se ele for tabular assim, num terreno acidentado. Então aqui, gente, a gente tem um exemplo clássico de uma mineração subterrânea, onde inicialmente ela era a céu aberto, tá? A gente tem aqui, ó, open pit, a gente tinha uma abertura subterrânea, e aí a gente começou a entender que esse corpo mineralizado aqui embaixo não valia mais tanto a pena continuar numa lavra a céu aberto. Então o que foi feito? A construção de uma rampa, tá? A construção de um shaft para ventilação, para fornecer ar limpo para todas essas novas aberturas, um shaft para retirada de pessoas e equipamentos e minério, tá? E a gente tem aqui 3 acessos principais à superfície, o que está de acordo com as normas de segurança. Então aqui a gente tem uma abertura principal, uma outra abertura principal, aberturas secundárias, tá? Para estar interligando todo mundo, tá ok? A gente tem aberturas terciárias, tá? Chamado de ore pass, para que esse minério desmontado ele seja todo colocado nesse nível aqui chamado de nível de carregamento, tá? E todo o minério vai ser colocado nesse nível de carregamento. Se vocês observarem aqui, ó, tem um britador, aqui tem um outro ore pass. Eu tenho um britador, onde esse minério vai ser britado e aí ele vai ser transportado por esse shaft. Todos esses encontros aqui, a gente vai ver lá na frente, ó, são chamados de shaft station, ou estações de shafts, tá?
onde esse shaft station ele é responsável pela conexão de uma abertura principal com a abertura secundária. E se vocês olharem aqui, ó, eu tenho uma pump station, ou seja, eu tenho uma estação de bombeamento. Na minha estação de bombeamento, se vocês observarem, a água pode entrar tanto, no caso de chuva, a água pode entrar tanto pela rampa como pelos shafts. E aqui eu preciso drenar toda essa água para fora da minha mina, que é extremamente importante para evitar acidentes. Tá ok? Então aqui eu tenho uma série de desenvolvimentos no caso de uma mina subterrânea. Numa mina a céu aberto é bem mais visível para a gente. Uma mina subterrânea ele é mais complexo e como que eu pensando agora, é uma forma mais difícil da gente visualizar logo de cara. Numa mina a céu aberto, eu falei via céu aberto, estrada, todo mundo, opa, já sei como é que é, tá tranquilo. Numa mina subterrânea a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado. Só para falar, isso aqui são os elevadores que estão trazendo o nosso minério para a superfície através desses guinchos ou chamados de head frames, tá bom? A gente vai falar sobre isso, principalmente sobre a necessidade de cuidar um pouquinho dessa abertura superficial, os colares dos shafts, por exemplo, tá bom? Vamos dar prosseguimento. Onde a gente tem como conceito do desenvolvimento mineiro, ele do ponto de vista físico da abertura de uma mina, o principal propósito do desenvolvimento é prover o acesso à jazida, permitindo a entrada dos mineiros, dos trabalhadores, equipamentos, suplementos, energia, ventilação e saída do minério estéreo produzidos. Ou seja, o principal motivo da gente ter um desenvolvimento é fornecer acesso a ela, tanto para pessoas, funcionários, equipamentos e insumos, tá? Mas aí a gente tem que ver como fazer isso, além de gerar outros questionamentos, como pilha de estéreo, pilha de rejeito. Estéreo e rejeito a gente considera estéreo que sai da lavra, que não tem valor econômico hoje, tá? Eu sempre gosto de falar isso de hoje, e o rejeito é aquilo que não tem valor econômico do beneficiamento, tá? Por que de eu frisar esse hoje? A gente tem a ideia atual de que o minério ele pode ou não ter valor econômico do que eu estou fazendo, mas no futuro pode ser que valha a pena. Vou exemplificar de uma empresa que eu trabalhei, que eu estagiei na verdade, aonde a gente tirava o minério da lavra, fazia o beneficiamento, flotação, britagem, moagem, flotação. Parte do minério que não era flotado, por exemplo, a gente tinha uma certa perda que ia para a barragem de rejeito. Em certo tempo, verificou-se que o que estava na barragem de rejeito dava para ser beneficiado de novo, porque melhorou a tecnologia. Naquele tempo ele não tinha valor econômico, hoje ele tem. Por isso que eu sempre gosto de frisar no que não tem valor econômico hoje. Rocha ornamental, por exemplo, estéreo de uma lavra, tem diversos estudos para fazer uma reutilização desse produto, no caso desse subproduto. Então ele não tem valor econômico hoje, mas ele pode ter um valor econômico no futuro e ser reutilizado, tá bom? Então, antes do início da fase de explotação, o desenvolvimento ele é limitado, tanto quanto possível, à construção de aberturas primárias ou principais, além das estruturas de apoio para essas atividades. Na lavra a céu aberto, o processo do acesso ao minério coberto pelo estéreo ou solo superfície, a gente é obtido pelo decapeamento. Tá bom, pessoal? Por exemplo, aqui no Espírito Santo, você tem lá todo o seu processo, você já fez os seus estudos, e aí você tem... Cadê a câmera? Está aqui. A gente tem 3 análises clássicas com relação ao órgão ambiental: licença de pesquisa, de instalação e de operação. Tenho 3, tá? LP, LI e LO. Em Minas, por exemplo, eu tenho a LIO, licença de instalação e operação, que funciona ao mesmo tempo, né? Mas aqui eu vou focar um pouquinho no Espírito Santo, que é onde a gente está hoje. A licença de pesquisa, para você pesquisar, de instalação já é para você fazer a abertura de via, já é para você instalar a sua operação propriamente dita, mas sem poder lavrar ainda. Então eu já faço todo um procedimento inicial, eu não vou fazer todo o procedimento de uma vez, dificilmente a gente faz todo o desenvolvimento de uma vez, exceto por um método subterrâneo conhecido como block caving,
né? Que aí ele precisa fazer todo o desenvolvimento de uma vez para depois começar a lavrar. Quem já viu isso comigo em lavra subterrânea, método de lavra subterrânea, sabe do que eu estou falando, tá? Na verdade, lavra de mina subterrânea é o nome da disciplina. Sabe o que eu estou falando, mas geralmente você faz o mínimo desenvolvimento possível para depois você começar a lavrar, aí você ganha dinheiro, vende o seu material. Quanto mais você vai produzindo, mais você vai desenvolvendo. Esse é o conceito normal. E aí você vai decapeando, desenvolvendo mais, e aí você vai produzindo cada vez mais, tendo um retorno financeiro sobre essa sua atividade. Tá ok? Em minas subterrâneas, aberturas de pequeno tamanho são feitas a partir da superfície para interceptar o corpo de minério e eventualmente conectá-los com grandes aberturas de explotação. Sempre lembrando, numa mina subterrânea, a sua abertura ela tem que ser sempre a menor possível. O que isso significa, Gleico? A menor possível. Ela tem que ser de acordo que atenda os seus equipamentos, as questões de segurança, mas elas não podem ser muito grandes. Eu acho que alguns alunos aqui ainda não viram mecânica de rocha, tá? Mecânica das rochas. Mas na mecânica das rochas a gente tem a classificação do maciço rochoso, tá? Que a gente vai dizer se o nosso maciço é de boa qualidade ou de má qualidade. Isso significa que eu tenho que tomar muito cuidado sobre a estrutura do meu maciço quanto às minhas aberturas. Quanto maior minha abertura for, mais instável ela será. E quanto mais instável ela é, mais cuidado eu tenho que tomar. E aí eu gasto mais dinheiro, por exemplo, com a estabilização. O que isso significa, Gleico? Isso significa que eu tenho que sempre fazer o menor possível, tá? Diferentemente a céu aberto, eu sempre vou fazer o maior possível. O maior que eu necessite. Também não vou abrir uma estrada de 5 mãos, né? 5 vias. Não, vou abrir o tamanho que eu preciso de acordo com o que é possível também. Em alguns casos você vai ter uma estradinha bem pequenininha, de acordo com o relevo e tal. Mas é muito mais fácil eu construir grandes vias de acesso na mina céu aberto do que na mina subterrânea. Tá bom? Aqui, por exemplo, a gente tem uma imagem, né, da abertura de vias. Se vocês observarem, tem equipamentos parados aqui e tem bastante espaço. Mas aqui provavelmente a gente tem um maciço de boa qualidade. Vocês podem ver até pelo desmonte aqui. Ó, uma abertura, você não vê nenhuma irregularidade das paredes, né? Então isso aqui, um desmonte bem feito, um revestimento bem feito também, aparentemente com cimento projetado. Então você vê uma boa estrutura da sua via, né? Outras atividades relacionadas ao desenvolvimento são trabalhos preparatórios, estruturas, pessoal e serviços que suportam a lavra, usualmente as funções de processamento. Gente, precisamos sempre pensar que estruturas são extremamente importantes, tá? Vamos pensar numa oficina. Meu equipamento vai quebrar. Se eu não tiver um desenvolvimento com oficinas que me permitam ter esse tráfego de pessoas ou do equipamento para fazer uma manutenção preventiva, sempre pensemos em manutenções preventivas ao invés de corretivas, tá ok? As manutenções preventivas, elas são essenciais para a gente. Por quê? Porque se eu consigo prever o que vai com algum acidente, meu equipamento não vai ficar parado. Logicamente que vão acontecer quebras dos meus equipamentos, tá? Eles vão quebrar, não tem para onde. Por mais que você tenha todo o seu planejamento lá na cabeça, vou fazer minha manutenção preventiva e tal, ele vai quebrar. Mas você tem que saber que essas estruturas elas têm que estar próximas para você estar trabalhando. Minas subterrâneas, por exemplo, tem priorizado cada vez mais fazer oficinas lá embaixo. E vocês fazem, a gente tem níveis e subníveis, né? Que a gente tem todo o escalonamento, e nesses meus subníveis eu tenho estações de tratamento, de bombeamento, estações elétricas e principalmente oficinas, para eu não ter que ficar deslocando máquina para cima ou para baixo, por exemplo. Tá bom? Então essas estruturas são muito importantes. Banheiro, como eu já tinha falado antes, refeitório, minas subterrâneas tem refúgios de segurança para caso de acidente, por exemplo. Tá bom? Então, os fatores que influenciam o desenvolvimento mineiro, a gente vai ver no próximo vídeo, ok? Até o próximo vídeo e até mais.